Oi, gente! Vamos então para mais um vídeo nosso, um vídeo sobre o nosso direito dos contratos. Então, olhem só, eu vou tratar com vocês agora de um assunto bem importante, um assunto aí que é bem corriqueiro nas provas, né? Tanto aí em provas de concurso quanto de OAB, que é a chamada teoria do adimplemento substancial. Ouviram já falar sobre isso? O que seria a teoria do adimplemento substancial? Então, vocês bem sabem das minhas aulas, não é? Quem já foi aí meu aluno, eu gosto sempre de dar exemplos, não é? Eu acho que aí facilita a compreensão, enfim, da matéria, da lei, da jurisprudência e por aí vai. Então, vejam só. Digamos que eu, por acaso, Patrícia, eu devo para um de vocês, para o João, eu fiz um contrato, né? Estou devendo 36 parcelas de um certo valor. Então, me acompanhe no raciocínio. Então, estou devendo 36 parcelas, estou pagando, mas aí lá pela, digamos, quinta parcela, não efetuei mais o pagamento por alguma razão, enfim, né, sei lá, não importa qual. Então, paguei 5 parcelas das 36 e não paguei mais. Bom, eu sou, portanto, chamado inadimplente contratual. Deveria ter pago, mas não paguei. Muito bem, então vejam só, de acordo com o nosso Código Civil, nós temos lá um artigo, o artigo nosso 475, que nos fala quais seriam as soluções, quais seriam as repercussões, portanto, em eu não ter pago. O que me fala o artigo? Ele me fala assim, que se por acaso a pessoa não cumpre com o seu contrato, o credor, então o João, a pessoa para a qual eu devia, ele pode optar por duas circunstâncias. Quais seriam as duas? Ou pedir, no caso, vejam só, o cumprimento, ele pode ir atrás de mim exigindo que eu cumpra as parcelas faltantes, ou então até mesmo, vejam só, pedir a resolução do contrato, fim do contrato, porque afinal de contas eu não paguei conforme combinado. Em qualquer uma das duas situações, se pode pleitear perdas e danos, segundo, de novo, o artigo nosso 475, lá em extinção dos contratos. Vejam, esta é a regra. Então, se por acaso eu não paguei, aqui estão as soluções. Muito bem, 5 das 36. Agora, a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: será que isso mudaria se por acaso eu tivesse pago grande parte do meu contrato? Digamos, olhem só a expressão português que nos ajuda. Se eu tivesse adimplido de forma substancial, adimplemento substancial. Se eu tivesse pago 34, vejo, as 36 parcelas para o João e aí parei de pagar, não paguei mais as parcelas. Será que o João teria essas mesmas duas opções? Então, vejam, de acordo com a aplicação da teoria do adimplemento substancial, não, o João não teria essas duas opções. Quais seriam as consequências? Bom, o João poderia pedir, vejam só, somente o cumprimento. Não haveria o perdão da dívida, mas o que o João, no caso, poderia pedir? Me exigir as duas parcelas faltantes. Não poderia pedir a resolução do contrato. Olha que interessante, não poderia tentar pegar esse bem, digamos que estava comigo, esse bem de volta. Não poderia ser feito porque se entende, vejam só, que não seria justo, não haveria justiça contratual se eu, por acaso, paguei quase tudo e vai lá o João e pega de volta esse bem de mim. Então, vejam, quando há aplicação da teoria do adimplemento substancial, nós temos como consequência que não é possível pedir a resolução, mas é possível que você peça o cumprimento. Então, se pode pedir que eu pague as parcelas devidas. Muito bem, esta é a segunda posição. Primeira posição, se por acaso eu não pago, aí eu não paguei 5 das 36 parcelas, João pode pedir ou resolução ou cumprimento cumulado com perdas e danos. Muito bem. Segunda posição, se eu por acaso paguei muito, né, grande parte, adimplemento substancial, portanto, o exemplo clássico, não é, de concursos de OAB é faltando 2, 3 parcelas de várias, 34 das 36 parcelas, portanto, eu paguei. Bom, aí qual vai ser a consequência? Que o João não pode pedir a resolução, só pode pedir o cumprimento quando a aplicação da teoria do adimplemento substancial. Veja, um ponto super importante, não há súmula, não é sumulado, me perguntem com frequência, cadê a súmula? Não há súmula, é entendimento jurisprudencial e também doutrinário, não é? Que traz a aplicação desta teoria. Tudo bem? Mais uma observação com relação a isso.
Entende o nosso STJ lá em 2017, que quando for um contrato de alienação fiduciária em garantia, não é? Vamos pensar os financiamentos de carros, não é? Quem tem carro financiado com o seu carnezinho, provável, não vou dizer sempre, mas é quase sempre o tipo de contrato que você tem um contrato de alienação fiduciária em garantia. Então, digamos que eu, Patrícia, paguei para o banco, vejam só, 34 das 36 parcelas, não é? Então, quase o mesmo exemplo, se não o mesmo, com relação ao João. Agora, vejam, qual que é o entendimento do STJ? Porque nós temos, no caso, vejam só, um contrato com alienação fiduciária em garantia, nós temos sobre este contrato a aplicação de uma lei especial. Que lei que é? É o Decreto-Lei 911 de 69. Então, entende o STJ que não teremos a aplicação da teoria do adimplemento substancial, ou seja, este banco, este credor, pode cobrar do devedor, no caso eu, qualquer uma das duas circunstâncias, ou pedir a resolução, pegar de volta esse bem, que é a famosa ação de busca e apreensão, ou se quiser pedir o cumprimento, usando então o nosso ali 475, numa ideia genérica de aplicação aí também. Tudo certo? 3 situações, portanto, que envolvem esse exemplo, caso que eu estou comentando. Mas sempre lembrando para as provas de vocês, não pensem além. Então, na minha primeira opção, né, pagou 5 das 36, qual vai ser a consequência? As duas possibilidades, cumpra ou resolve. Muito bem. Se pagou bastante, né, como eu comentei, faltava 2, 3 de várias parcelas, bom, então eu vou ter a aplicação da teoria. Agora, se for alienação fiduciária em garantia, no caso, não teremos aí a aplicação enfim, desta nossa teoria, e sim, voltamos lá à ideia original de que se pode o credor pedir, no caso, a resolução ou o cumprimento. Em geral, para esse caso, se pede a resolução, que é exatamente a ação de busca e apreensão. Certo, pessoal? Por hoje ficamos por aqui. Até a próxima, e com mais uns pequenos vídeos, não é? Do nosso querido, amado Direito Civil.